Oi amigo, oi amiga da Unileão. Estamos aqui em mais um encontro, mais uma semana de trabalho, já nos encaminhando para a reta final do nosso semestre. Um semestre sem dúvida muito atípico, mas nem por isso improdutivo. Foi um tempo, está sendo e há de continuar a ser, um tempo de profundo aprendizado para todos nós. O aluno precisando estudar pelas técnicas, pelas plataformas digitais, à distância. O professor tendo que aprender a ministrar o seu conteúdo, a estimular ou buscar estimular os alunos através dessas mesmas plataformas, desses mesmos instrumentos. Pois bem, o século XXI, de maneira traumática que seja, mas ele finca os pés na história da humanidade, sem dúvida trazendo importantes lições para todos nós. Mas, para darmos sequência à nossa caminhada, nós precisamos falar, sem dúvida, dos assuntos relacionados à nossa disciplina, que, como todos nós sabemos, se trata ou diz respeito à hermenêutica jurídica. Especificamente nessa série de vídeos que diz respeito aos assuntos programados para a segunda metade da nossa disciplina, nós estamos fazendo um estudo bem específico sobre a hermenêutica constitucional. Primeiro, lá no início das nossas conversas, nós demos noções gerais. O que é hermenêutica? O que é hermenêutica jurídica? Apresentamos a hermenêutica como ciência, apresentamos os métodos e técnicas que a modernidade ligou a respeito da hermenêutica, e aí tivemos um importante trabalho a respeito desse tema. Agora nós chegamos na pós-modernidade, e a pós-modernidade nos traz um início desse processo da pós-modernidade, porque nós precisamos dar outros passos ainda mais profundamente, mas nesse primeiro momento, essa pós-modernidade nos apresenta a noção do Estado democrático de direito, que é um modelo de Estado. A crise da modernidade conduz à pós-modernidade, conforme nós já tivemos a oportunidade de dizer em vídeos anteriores, e essa crise da modernidade, ela nos coloca no plano jurídico diante do neoconstitucionalismo. Percebo que nós estamos dando foco à perspectiva jurídica desta análise, porque, obviamente, do ponto de vista puramente filosófico, há um tanto de outras coisas que precisam, e é importante que sejam debatidas, mas, para mantermos o foco na nossa disciplina, nós nos contivemos a falar do neoconstitucionalismo, que é exatamente uma perspectiva de recolocação da Constituição dentro do plano do ordenamento jurídico. Em princípio, parece que não há novidade, porque a Constituição, já no positivismo jurídico, ela tinha um lugar de destaque. Ela estava no topo do ordenamento jurídico positivado. Acima daquela pirâmide, por exemplo, na teoria de Kelsen, existia a norma hipotética fundamental. A norma hipotética fundamental não está na pirâmide, está acima da pirâmide. Mas no direito positivado, no direito escrito, a Constituição ela tem sim esse lugar de destaque, de estar no topo da pirâmide. Então, qual é a novidade? Nenhuma novidade aparentemente. Contudo, na medida em que, e aí nós remetemos ao vídeo anterior, nós apresentamos a noção das cláusulas gerais, as cláusulas gerais que vão se dividir, vamos para o vídeo lá, eu estou só recapitulando, as cláusulas gerais que vão se dividir em conceitos jurídicos indeterminados e em princípios. Não é que não existissem conceitos jurídicos indeterminados. Antes
do neoconstitucionalismo antes da Segunda Guerra Mundial, mas essa noção ela é aprofundada a partir desse modelo do Estado Democrático de Direito, porque a partir daí se vai dar efetividade aos direitos das minorias, aquele conjunto de direitos que não poderão em nenhuma hipótese vir a ser suplantado pelas maiorias eventuais que o universo da política possa vir a produzir. E a mesma ideia com relação aos princípios. Não é que os princípios não existissem antes, na época do positivismo, mas o lugar dos princípios era um lugar bem mais restrito. Se falava dos princípios gerais de direito, e conforme nós já tivemos a oportunidade de especificar na videoaula anterior, é uma compreensão de parcela dos estudiosos, tanto há quem vá fazer confusão, mas na perspectiva que nós estamos colocando na aula, veja o vídeo passado, não se confundem princípios fundamentais com princípios gerais. Então, aí é uma novidade, aí é uma nova perspectiva. Então, tudo isso abre um novo lugar, um novo espaço para o direito constitucional e, notadamente, para a nossa hermenêutica jurídica. É aqui onde entra a questão da hermenêutica constitucional na perspectiva do neoconstitucionalismo. Aqueles métodos clássicos que nós estudamos continuam a ser apresentados. Há princípios que nós também já apresentamos que devem ser utilizados como nortes no trabalho, hermenêutico. Contudo, ainda aí, apesar de todo esse instrumental que já nos foi apresentado, ainda aí, na solução dos chamados casos difíceis, né, a hermenêutica constitucional aqueles métodos tradicionais não nos resolvem, não nos auxiliam à solução do problema. Exatamente a questão dos chamados casos difíceis. O que é caso fácil, o que é caso difícil? Nós já dissemos algo sobre isso lá na videoaula anterior, mas para pegarmos o fio da meada, para não perdermos o raciocínio, casos difíceis são aqueles casos que eu não vou encontrar um precedente no direito anglo-saxão, o precedente de um julgado anterior que se adeque, cuja solução se adeque ao novo caso. No direito positivo, positivado, no direito positivista, se preferir falar assim, o texto da lei. Os casos difíceis, obviamente, eles existiam no positivismo. Veja o que dissemos sobre Hart, sobre Kelsen, no vídeo anterior. Os casos difíceis, evidentemente, existiam no direito positivo, no direito anterior, mas a solução era uma solução subjetivista, arbitrária, ou discricionária, se preferirem a utilização dessa última palavra. Aqui, na perspectiva do neoconstitucionalismo, a solução não pode ser arbitrária, é preciso ponderar princípios. Então, basicamente, é este o estado em que nós estamos. E para vermos a perspectiva, foi onde nós paramos na aula anterior, e para nós vermos essa perspectiva, nós encerramos a aula apresentando alguns exemplos. Nós trouxemos os casos concretos, casos que existiram, mas não trouxemos a resposta, porque ali a nossa intenção era de destacarmos o problema. Há choque de princípios. A técnica da subsunção não resolve aqueles casos. Quais foram os casos? Só recapitulando o que nós já dissemos, já apresentamos no final da videoaula anterior. Primeiro caso, no final de 2001, faleceu precocemente uma cantora de sucesso, Cássia Eller. Ela vivia com outra mulher uma relação homoafetiva estável de longa duração e possuía um filho de 8 anos, cujo pai não era vivo. Com sua morte, disputaram a guarda do menino, o avô materno e a companheira. Para quem vai dar a guarda? Aqui nós estamos diante, para quem deve ser deferida a guarda? O Estatuto da Criança e do Adolescente e o próprio Código Civil não tem essa resposta. Eles vão dizer, a guarda deve ser dada a quem possui o melhor interesse para a criança ou adolescente.
Qual é o melhor interesse? Um conceito jurídico indeterminado. Tanto a subsunção não vai nos dar a resposta. É preciso ponderar princípios para chegarmos a essa resposta. Outro exemplo, o do pastor que todos os domingos às 7 da manhã ele fazia uma pregação numa praça. E essa pregação, por conta do volume, não era um caso de intolerância religiosa propriamente, mas havia a queixa da quebra do sossego. Então, em brados ele anunciava a palavra da salvação, lendo trechos da Bíblia e cantando hinos. Os moradores da redondeza procuraram proibir a manifestação, alegando o direito à privacidade, que é especificando essa privacidade, o direito ao repouso domiciliar. Ninguém quer ser acordado às 7 horas da manhã de um domingo, para muitos, um único dia de folga. Então, de novo, aqui eu tenho um problema com as cláusulas gerais, especificamente agora um problema relacionado a choque de princípios. Eu tenho a liberdade religiosa, uma regra, um direito fundamental, que também é um princípio que é tutelado na Constituição Federal, e ao mesmo tempo o direito ao repouso, à privacidade, que na mesma medida é tutelado pela Constituição Federal. E aí, como resolver? Fazendo o processo de subsunção, eu vou chegar nos dois princípios, ou nas duas regras. Eu vou chegar, em ambas as hipóteses, ao artigo 5º da Constituição Federal, em regras distintas, sob perspectivas de análise diferentes. Mas eu vou chegar na mesma Constituição, no mesmo direito fundamental, na mesma cláusula pétrea. E aí, como resolver esse choque de princípios? De novo, a resposta já antecipamos: a ponderação. Hoje nós vamos ver como deve ser feita a ponderação. E, obviamente, vamos dar as respostas para estes casos, certo? E o último exemplo que nós demos na videoaula anterior, que é a jovem que faz topless numa praia, uma praia pública, e ela é flagrada por um meio de comunicação que faz fotos e divulga essas fotos no jornal. E aí? Ela tem ou não tem o direito de privacidade? O caso Dock Street, inclusive, hoje nós vamos ver a perspectiva desse mesmo problema quando foi analisado pelo Tribunal Constitucional alemão. Um caso parecido, nós vamos chegar nele aqui. Mas no caso Dock Street, ele foi condenado por um crime, homicídio qualificado. Cumpriu a pena. Depois de cumprida a pena, já havia se ressocializado, já estava, portanto, reinserido na sociedade, casado inclusive, uma emissora de televisão, muitos anos depois, algo como mais de 20 anos, entre 20 e 30 anos depois. O caso aconteceu em 76 e esse fato foi entre final dos anos 90, começo dos anos 2000, certo? Quase 30 anos depois. Uma emissora de televisão, ela quis voltar a esse caso fazendo uma apresentação dramática, uma reconstituição dramática, atores encenando o caso, etc., para um programa de uma rede de televisão famosa. E aí ele entrou na justiça, dizendo que, olha, o Dock Street falando: eu já me ressocializei, eu tenho direito à minha intimidade. Como resolver essa questão? Fica a liberdade de expressão, direito à honra e a própria intimidade envolvida nesse caso. De novo, a subsunção não resolve a ponderação. Como, entretanto, fazer ponderação? Antes de entrarmos na solução propriamente para o caso, ou todos esses casos, repetindo, nós vamos dar as respostas para todos eles, que são as respostas que foram encontradas pela jurisprudência. Em todos esses casos nós temos aqui decisões precedentes trazidos pelo Supremo Tribunal Federal, mas naturalmente essas questões foram examinadas em instâncias inferiores antes disso. Então, antes, e obviamente o tribunal fez a ponderação de princípios, mas antes eu quero ainda apresentar mais um caso. E esse caso, de todos os que foram apresentados, é um caso, me parece, na minha perspectiva, o mais complexo, o mais difícil de todos eles. É o caso de uma cantora mexicana chamada Gloria Trevi. Olha, a cantora Gloria Trevi, e aí logo depois nós vamos para soluções. Ela teve
sua extradição requerida pelo governo. A cantora Glória Trevi, ela foi acusada de haver cometido crime no México, ela é mexicana, e para fugir da sanção, da persecução penal, ela veio para o Brasil. O governo mexicano pede a sua extradição. Ela é natural do México. É possível a extradição de estrangeiro? Sim. Não é possível a extradição de nacional. Mas, enfim, isso é outra história para ser discutida lá no direito de nacionalidade. Então, é possível, sim, essa extradição. Por isso, enquanto o Supremo Tribunal Federal fazia tramitar o processo de extradição, ela foi presa na Polícia Federal. Pronto. Então, a cantora Glória Trevi teve sua extradição requerida pelo governo do seu país e foi presa na Polícia Federal. Quando ela já estava presa, isso não foi antes da prisão, quando ela já estava presa, ela engravidou, tendo, portanto, engravidado na prisão. Grávida, ela acusou de estupro os policiais em serviço. Ela disse que aquela gravidez era fruto de um estupro. Ela estava presa, ela não estava tendo acesso a visitas íntimas e aparece grávida. E aí ela diz que aquela gravidez era fruto de um crime de estupro e ela acusou os policiais. Às vésperas do nascimento da criança, do seu filho, do filho da Glória Trevi, os policiais requereram que fosse feito exame de DNA na criança para comprovar, por exclusão, a não paternidade. Todos os policiais que ela acusou de estupro se prontificaram a colher material genético para fazer exame de DNA, mas para tanto eles precisavam do material da criança, material genético da criança. Por aí, por este caminho, eles pretendiam excluir a paternidade, portanto, provar sua inocência. Certo? Então, eles requereram o exame de DNA visando a excluir a paternidade e, consequentemente, desmoralizar a acusação de estupro. A cantora recusou-se à colheita de material, ela não aceitou, alegando seu direito à intimidade. Aqui nós temos claramente o choque e dois direitos fundamentais assegurados novamente no artigo 5º da nossa Constituição: direito à honra e o direito à intimidade. Quem deve prevalecer? O direito à honra ou o direito à intimidade? De novo, a necessidade de ponderar princípios. Todos esses exemplos apresentados deixam muito claro que aquelas técnicas, aqueles métodos dos quais nós já tratamos no início, na primeira parte do nosso curso, embora eles continuem sendo importantes, mas agora, nessa nova perspectiva do neoconstitucionalismo, eles não são mais suficientes para resolver todos os casos. Claro, óbvio, existirão casos em que a subsunção é suficiente. Fulano e Beltrano, pai e filho, o filho está passando necessidade, não tem condição de se sustentar, e ele entra na justiça pedindo pagamento de alimentos ao pai, que tem condição financeira. É muito fácil de resolver. Esse é um caso fácil. Eu tenho essa resposta na lei. O Código Civil literalmente me traz essa resposta. Subsunção resolve. Eu também tenho essa resposta a partir da análise dos precedentes. Então, a aplicação daquelas técnicas continua sendo importante, mas ela não resolve todos os casos, porque eu tenho os casos difíceis. Então, para solucionar os casos difíceis, eu tenho que utilizar da ponderação. E mais adiante ainda, quando nós chegarmos na constitucionalização dos direitos, isso vai requalificar essa perspectiva, toda a interpretação do ordenamento jurídico infraconstitucional. E sobre isso eu quero falar um pouquinho mais depois, não agora. Mas para agora fica claro que essas técnicas e métodos tradicionais continuam sendo importantes, ainda que seja necessário se dar um passo a mais e mais profundamente a partir da ponderação. Aqui uma fala do Luiz Roberto Barroso nesse sentido. Ele vai dizer assim: na interpretação constitucional contemporânea, a norma jurídica já não é percebida como antes. Em primeiro lugar,
porque em múltiplas situações ela fornece apenas um início de solução, não contendo no seu relato abstrato todos os elementos para a determinação do seu sentido. É o que resulta da utilização frequente nos textos constitucionais da técnica legislativa que recorre às cláusulas gerais, os conceitos jurídicos indeterminados, os princípios. Então, cada vez mais são utilizadas essas cláusulas gerais. Aí ele continua. Em segundo lugar, porque vem conquistando crescente adesão na ciência jurídica a tese de que, olha aí, é muito importante, a norma não se confunde com o enunciado normativo, que corresponde ao texto de um ou mais dispositivos, sendo, na verdade, o produto da interação texto-realidade. Nessa visão, não existe norma em abstrato, mas somente norma concretizada. Eu preciso analisar com a devida atenção esta fala do Barroso. Olha aí, vou ler de novo. Ó. Na ciência jurídica, certo? A norma não se confunde com o enunciado normativo. O enunciado normativo que é o texto, aquilo que está escrito, aquilo que nós abrimos o vadimeco e encontramos, aquilo que está impresso no papel, aquilo que está gravado nas telas quando nós fazemos as consultas virtuais. Essa é o texto. Mas a norma não é sinônimo de texto. A norma é consequência do trabalho do hermeneuta. O hermeneuta tem o fato, tem a realidade. O hermeneuta encontra a lei, o texto, e ele vai fazer o cotejo, a correlação entre o texto e a realidade e o fato. É desta interação, portanto, é do trabalho hermenêutico que ele percebe, ele compreende a norma. Então, eu já dei uma nova perspectiva à norma. Lá no positivismo, o Betti, nós estamos falando muito dele, o Carlos Maximiliano, né? Norma, o próprio Kelsen, norma e texto são sinônimos. Agora não. Agora, a norma, ela tem que ser verificada sob duas perspectivas. Ela é fruto do trabalho do hermenêutico, quando há a correlação com a realidade, mas ela também vai ter um conteúdo. Ela vai ser um gênero que se dividirá em espécies. Assim é que, modernamente, o Robert Alex é quem nós vamos apresentar aqui, mas o Dworkin também vai tratar a questão no mesmo sentido. Modernamente, você diz, a norma ela se divide em regra e princípio. Regra é o texto. Posso usar aqui como sinônimo de texto. Onde é que está a regra? Está no texto. Aquilo que está grafado, aquilo que está escrito. O texto não existe, o texto é desimportante, o texto deve ser esquecido. Jamais. O hermeneuta precisa do texto. É o ponto de partida dele. Ele, para chegar à norma, ele tem que partir do texto. Mas a norma não está no texto em si. Para chegar à norma, para concluir o conteúdo da norma, às vezes, ele vai precisar de texto diferente. Eu só vou chegar à norma jurídica através da interpretação, conjugando textos distintos, texto A e texto B. Aí eu vou compreender o sentido, a dimensão da norma. E também, o Alex, que é onde nós vamos chegar já, a questão dos princípios. Princípio é a afirmação de um valor que representará o fundamento da norma. A norma não vale por si mesmo. A norma não vale o texto em si mesmo. Esse texto ele tem que desvelar, apresentar um valor. Esse valor eu vou encontrar no princípio. Certo? Então, é essa nova perspectiva. Esta é a nova dinâmica que esse texto do Barroso nos traz,
né? E ao mesmo tempo nos conduz à teoria dos princípios fundamentais de Robert Alex. Antes de falar propriamente, né, dessa teoria, algumas citações: regras e princípios. O que são princípios? Uma fala aqui do Ivo Uji, vai dizer, a mera expressão norma já denota assim uma atividade cognitiva de interpretação, de criação, portanto de interesse para a hermenêutica. A norma não é a regra. A norma é a conjugação da regra com o princípio. E quem, portanto, pode desvelar a norma é o hermeneuta. Então eu não tenho de antemão a norma. Eu só vou compreender a norma através da interpretação. Outra citação aqui do Humberto Ávila, não há correspondência bionívoca entre dispositivo e norma. Isto é, onde houver um, não terá obrigatoriamente de haver o outro. Dispositivo, o texto, a regra. Em toda regra eu tenho uma norma? Não. Para eu chegar na norma, muitas vezes eu vou precisar conjugar. Às vezes eu tenho sim. O próprio texto nos revela a norma. Mas esse texto vai possuir íncito nele um valor, a afirmação de um valor, um princípio. Então, norma e texto, norma e regra, como na linguagem aqui do Ávila, norma e dispositivo, texto, regra, e dispositivo, eu posso usar aqui como expressões sinônimas, a mesma coisa. O texto não é sinônimo de norma. Texto é uma coisa, norma é outra. O texto faz parte da norma, sim. A norma pode ter o texto contido, mas a norma é maior do que o texto. Eu posso chegar à norma sem texto. O neoconstitucionalismo nos permite isso. A perspectiva da afirmação da efetividade dos direitos fundamentais me permite isso. E tantas vezes os tribunais chegam a soluções, a normas sem texto. Certo? Mais adiante, nós vamos poder verificar isso. E os exemplos, a análise dos exemplos que nós já trouxemos, solução para esses casos difíceis, eles também nos permitirão tal façanha. Tá certo? Essa perspectiva desse novo lugar, desse neoconstitucionalismo, desse novo lugar dos princípios, dessa nova forma de compreender o sentido da norma, coloca o Poder Judiciário como evidente protagonista nos direitos de primeira dimensão, no liberalismo. O grande protagonista, quem efetivava direitos, era o legislador. Na época do Estado do Bem-Estar, que é um outro modelo de Estado, o grande protagonista era o Poder Executivo, que prestava serviços. Agora, em época de neoconstitucionalismo, de ativismo judicial, o grande protagonista passa a ser o Poder Judiciário. Isso é bom? Isso é ruim? Isso merece críticas? Merece críticas sim, sem dúvida. Mas agora estou apresentando a realidade para a nossa análise e compreensão. Então, o Ivo Uji, sobre esse novo papel do Poder Judiciário, diz que o protagonismo do Judiciário é relevante quando as causas a ele não puderem ser resolvidas por ser a norma constitucional insuficiente para o caso concreto. Quando se depara com a cláusula geral, com um conceito jurídico indeterminado, com um princípio, onde eu não tenho um texto que traga a perspectiva, a solução de maneira clara. É preciso um trabalho além da simples leitura por parte do poder da regra, da simples leitura da regra por parte do Poder Judiciário. Preciso uma atuação tantas vezes ativista. O que é o ativismo judicial? É uma atuação do Poder Judiciário que visa exatamente efetivar direitos fundamentais. O juiz está diante de um caso concreto. O juiz possui um valor, uma cláusula geral, um princípio ou um conceito jurídico indeterminado, afirmado na Constituição Federal, mas ele não tem um texto
que diga como é que ele vai efetivar esse direito. E aí? Aí ele tem que dar um passo além, solucionando, trazendo uma resposta que não está expressa na lei. Não, essa é a noção do ativismo, que tem tudo a ver com esse novo papel de protagonista do Poder Judiciário. O ativismo judicial existe, sem dúvida, mas ele precisa ter limites. E tantas vezes, na realidade, o que nós compreendemos, com o que nós nos deparamos, é com decisões arbitrárias que ultrapassam os limites do ativismo. O ativismo precisa ter limites. Então é um bom debate que pode, sobretudo, precisa ser feito. Os limites do ativismo judicial. Contudo, ele existe. Ele é uma realidade. É preciso sim efetivar direitos fundamentais. Certo? Então, essa perspectiva. Agora, dito isso, né, nós nos colocamos diante dos princípios. A norma jurídica, nós já dissemos, ela se divide em regra e princípio. A regra é o texto. Então, para a regra, é muito fácil, é tudo ou nada. Se a regra diz A, a solução é A. Se a regra diz B, a solução é B. Se eu tenho a regra 1 e a regra 2 que dizem coisas diferentes, eu já possuo de antemão, já conheço de antemão uma técnica para solucionar esses conflitos. Onde é que está essa técnica? Nós já vimos a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ela vai trazer a resposta para o estudo do fenômeno da chamada antinomia de normas, de regras, na verdade. Se a lei nova trata do mesmo assunto da lei velha, a lei nova revoga a lei velha. A lei de hierarquia superior revoga a lei de hierarquia inferior. A lei geral é derrogada pela lei especial. Então, para aquele caso concreto, eu uso a lei especial, embora não tenha revogado, não perdeu a vigência a lei geral. Mas a lei geral deve ser utilizada para outros casos, não para aquele. Então, tá fácil de resolver. O próprio sistema, ele já me traz soluções para isso. Agora, quando eu estou diante dos princípios, aí aquela técnica conhecida de solução da antinomia não serve. Eu, analisando o texto da Constituição, eu verifico que existem princípios. Todos os exemplos que nós trouxemos vai falar disso. Eu localizei princípios. Princípio A, princípio B. A intimidade e a honra. A liberdade religiosa e a privacidade, o repouso. Bom, eu sempre achei princípios que se chocam. Então, em todos esses casos, eu localizo pelo menos 2 princípios. Eu poderia localizar mais de 2 princípios? Sem dúvida que sim. Mas nos exemplos nós localizamos pelo menos 2 princípios. E aí, como eu faço para resolver a antinomia, o choque entre esses princípios? Aquela técnica usada tradicionalmente não serve. O princípio novo revoga o princípio velho? Como assim? Não tem princípio novo, não tem princípio velho. Quem cria princípio não é a lei. Eu não posso nem dizer que foi a Constituição que criou o princípio A, B ou C. A Constituição, ela homenageia, ela reconhece princípios que já pré-existiam. É um estudo interessante. Saber? E aí, de onde surgem os princípios? Certo? Mais adiante, na medida que vocês eventualmente demandem, façam perguntas, nós podemos sim falar um pouco mais sobre isso. Mas não é a lei que cria princípios, ela homenageia princípios, ela afirma princípios, mas ela não os cria diferente do que ela faz com a regra, com o texto. Então eu não posso usar o princípio novo revoga o princípio velho, o princípio constitucional revoga o princípio extraconstitucional, nem isso. O princípio geral revoga o princípio especial, nada disso. A antinomia ou o conflito entre princípios não pode ser resolvido assim. Não. É esse o problema que nós precisamos resolver a partir da ponderação. Lá em Kelsen, como é que ele dizia? O juiz decide, o que ele achar mais bonitinho ele vai utilizar.
Agora no neoconstitucionalismo, agora na pós-modernidade, nada disso. Não vale. Não pode. É preciso uma técnica que conduza o trabalho do intérprete, do hermeneuta. Essa técnica é a técnica de ponderação ou da ponderação que nós estamos resolvendo. E o Robert Alexy, numa obra chamada Teoria dos Direitos Fundamentais, é uma obra muito importante. Quem estuda direito constitucional tem que conhecer essa obra. E, essencialmente, resumindo a ideia central da obra, uma obra complexa, volumosa, que merece ser um estudo mais profundo, mas resumindo as ideias principais dessa obra, Robert Alexy, falando do direito constitucional alemão, ele é alemão, naturalmente, ele vai dizer assim, os direitos fundamentais que estão gravados na chamada Declaração de Direitos, ou Carta. Essa Declaração de Direitos é uma afirmação formal do Estado, dizendo quais são os direitos fundamentais do povo, oriundo do Pacto Constitucional, que é a decorrência daquele poder constituinte originário. Mais detalhes lá no direito constitucional. Poder constituinte originário, como se formam esses direitos, quais são os limites desse poder originário. Mas, essencialmente, um dos principais trabalhos, uma das principais tarefas desse poder constituinte originário é produzir uma declaração de direitos fundamentais. Por exemplo, no caso do Brasil, nós temos o artigo 5º da Constituição. É a nossa Declaração de Direitos Fundamentais. Todos os direitos fundamentais estão afirmados no artigo 5º da Constituição? Não, eu tenho outros, muitos outros, que estão em outras regras da Constituição e ainda fora da própria Constituição, que o intérprete chega a eles a partir do seu trabalho hermenêutico. Certo? Mais sobre isso também nas aulas de Direito Constitucional como professor respectivo. Mas, naturalmente, na medida em que me façam perguntas e demandas, nós podemos nos aprofundar. Agora eu quero dizer, a Declaração de Direitos Fundamentais no Brasil está principalmente, não exclusivamente, contidas na Constituição, artigo 5º. Então, ali eu tenho um rol de direitos fundamentais. Direito de propriedade, direito de igualdade, direito às liberdades em geral, direito de ir, liberdade de expressão, liberdade religiosa, etc. e etc. Eu tenho aqueles direitos das diversas dimensões. E eles estão contidos numa declaração formal do Estado brasileiro. E cada Estado a mesma ideia. Então, essa é a declaração. Agora, como eu vou entender um direito fundamental? Só pelo texto? O direito fundamental é sinônimo do texto que está contido nele? Exatamente onde inova o Alex. Ele vai dizer alto lá. Um direito fundamental, ele é muito mais do que o texto. Eu chego a ele a partir do texto. Mas muitas vezes eu vou chegar a um direito fundamental conjugando textos. Muitas vezes, e necessariamente, melhor dizendo, esses direitos fundamentais eles vão exprimir valores. Não posso dizer, a liberdade, a igualdade são mais do que fruto de uma regra, de um texto que está gravado na nossa Constituição. Eles são valores fundamentais. É exatamente a partir dessa leitura, dessa perspectiva de que os direitos fundamentais são maiores do que o texto, são mais do que o texto em si, que o Alex traz a famosa bipartição das normas jurídicas. Ele vai dizer, literalmente nessa obra, Teoria dos Direitos Fundamentais, as normas jurídicas se dividem em regras e princípios. Já dissemos isso, né? Regras e princípios. O que é a regra? É o texto. Como eu resolvo a antinomia da regra? Tudo ou nada.
O que é um princípio? É uma afirmação de um valor. Ele deixou muito claro, princípio não é sinônimo de valor. A afirmação de um valor. Mas esse princípio é quem vai fundamentar a norma. O verdadeiro sentido da regra eu só tenho quando eu conjugo o valor, quando eu identifico o valor. Aí sim eu cheguei na norma jurídica. Como resolver a antinomia entre os princípios? Aí onde entra a necessidade da ponderação, porque aquelas técnicas tradicionais não resolvem isso. Que é princípio, na linguagem do Robert Alex, como está escrito aqui no quadro, é um mandamento de otimização que vai nos conduzir à compreensão do verdadeiro sentido da regra, portanto, da própria norma. Então ele vai dizer assim, que princípios são mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em grau variado pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. Mandamento de otimização, para deixar mais claro o texto aqui, porque os princípios eles não podem ser resolvidos ou compreendidos na perspectiva do tudo ou nada. Eles são abstratos. Eles nos conduzem a valores, de sorte que só diante do caso concreto é que será possível compreender a verdadeira dimensão do princípio. Por isso, mandamentos de otimização, eles ajudam a fazer com que o intérprete compreenda o sentido da regra. Aquela regra só tem sentido se ela afirmar tal ou qual valor. Não é o único caminho de se dar sentido na regra. Não é por onde se chega à norma. Um exemplo bem claro aqui, o Código Civil brasileiro, ele não admite a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Código Civil, segundo os intérpretes, ele só admite casamento de pessoas de sexo diferente. A Constituição Federal, ela vai dizer que a união estável é a união entre um homem e uma mulher. Portanto, união estável, segundo a literalidade da Constituição, a regra, ela só pode acontecer entre pessoas de sexo diferente. Como então o Supremo entende de outra maneira? Porque quando ele for interpretar a regra, tanto a regra do Código Civil quanto a regra da Constituição, ele levou em conta um princípio, o princípio da isonomia. Ora, se pessoas de sexo diferente têm direitos civis, como negá-los a uniões entre pessoas do mesmo sexo? Onde fica o princípio da isonomia? Onde fica o princípio da dignidade humana, etc.? Não. É ponderando a interpretação a partir de princípios que o Constituinte, que o Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, chegou a essa conclusão. Ponderando princípios, portanto. Então, é esse o sentido. Como se faz ponderação de princípios? Vamos direto ao assunto. Que é exatamente a técnica apresentada por Robert Alex. Como se faz ponderação de princípios? Simples, mais ou menos simples, né? O Alex vai dizer assim, é preciso, diante do caso concreto, verificar quais são os princípios que estão em jogo. Normalmente nós vamos encontrar dois princípios. Então, P1 é o primeiro princípio, P2 é o segundo princípio. E aí, cotejando o caso concreto, analisando a realidade do caso concreto, o intérprete, o hermeneuta, vai verificar qual é o princípio que naquele caso tem preponderância sobre o princípio anterior. Aqui, a precedência na linguagem dele. Dá no mesmo sentido, preponderância e precedência. E, portanto, para aquele caso concreto, ele vai homenagear, vai aplicar um princípio ao invés do outro, em detrimento do outro. Então, princípio 1 e princípio 2
duas possibilidades são possíveis. O caso da liberdade religiosa, um exemplo aqui, daqueles exemplos que nós demos. Eu tenho o primeiro princípio, a liberdade religiosa. Eu tenho o segundo princípio, a intimidade ou o repouso. Vou especificar, mas é o direito à intimidade, ao repouso, né? Que eu estou especificando esse princípio. Então, as possibilidades hermenêuticas aqui. Na primeira, o intérprete dizia que o princípio 1 tem preferência ou precedência sobre o princípio 2. Então, a liberdade religiosa deveria preferir o repouso. Então, a conclusão, o pastor tem todo o direito de ir para a praça pregar. No caso 2, aí a conclusão seria outra. Não, pera ainda. O repouso tem precedência sobre a liberdade religiosa. Então, o pastor tem que ficar calado. Ele não pode falar, e se falar tem que falar baixo, pelo menos. E também o Alex, ele compreendia mais duas perspectivas, que é quando surgem condições especiais. A regra é que um princípio se sobrepõe a outro princípio, mas diante de uma certa circunstância ou condição especial, a ponderação levará a outra conclusão. Então, se em situações normais o princípio 1 se tem precedência sobre o princípio 2, diante de tal circunstância, o princípio 2 terá precedência sobre o princípio 1. Aqui, as possibilidades hermenêuticas, não entendeu? Calma, vamos chegar nos casos, né? As possibilidades hermenêuticas e a legenda. P1, P2, né? É o princípio. P, gravado, grifado, em negrito, precedência. E C, a condição especial. Vamos ver como fica isso na prática? Vamos começar a apresentar a solução dos casos. Primeiro, o caso Glória Trevi. Tem princípios em jogo. Quais são os princípios em jogo aqui no caso Glória Trevi? Primeiro, a intimidade. A intimidade de quem? Dela. Ela está obrigada a fazer o exame de DNA ou permitir que se colha material genético do seu filho? Intimidade. Ela diz que não está obrigada em nome do seu direito, do princípio da intimidade. Eu cheguei numa regra da Constituição, direito de privacidade, direito de intimidade, e transformei isso num princípio. E revelei, na verdade, um princípio que está correlacionado a essa regra, a intimidade. Do outro lado, eu tenho a honra. A honra de quem? Dos policiais. Então, eu achei P1 e P2. Princípio 1 e princípio 2. O intérprete vai dizer qual princípio deve se sobrepor. Eu não tenho uma resposta pronta, pré-definida. O intérprete, a partir do processo da ponderação, do trabalho hermenêutico, ele vai chegar a essa solução. Mas o primeiro passo é usar aquelas técnicas conhecidas, né? Aí nós vamos para a letra da lei, nós vamos para as respostas possíveis, da aplicação daqueles métodos hermenêuticos, e enfim, nós chegamos nos princípios. Feito isso, vamos ponderar. Quem deve prevalecer? Princípio 1 ou princípio 2? O Supremo Tribunal Federal, não vou ler todo, está aqui a íntegra, pelo menos os principais pontos da ementa, a ementa longa, né? O que é uma ementa? É o resumo do julgamento. Certo? E mesmo esse resumo está longo aqui para esse caso, porque foi um caso bem complexo. Mas resumindo a história, o Supremo Tribunal Federal diz assim, que o direito à honra, P2, certo? Tem preponderância sobre o P1. Então, no caso concreto, o tribunal diz, para garantir a honra, para garantir a própria investigação criminal, é possível, contra a vontade da mãe, colher material genético do filho.
quando a Glória, no caso concreto, quando a Glória Trevi deu à luz, foi tirado o material genético da placenta. E foi esse material que foi utilizado no exame de DNA. E deu negativo. Nenhum dos policiais era o pai da criança. Alguém deve, se fosse na sala de aula, com certeza alguém perguntaria: mas como assim? A Glória Trevi estava, não tinha direito à visita íntima, e nenhum dos policiais com que ela tinha acesso, contato, era o pai da criança. Como ela engravidou? Boa pergunta, né? Segundo as investigações, descobriu-se que tinha um amigo, ou uma pessoa com quem ela tinha alguma intimidade, que fazia, um homem, que fazia visitas, não eram visitas íntimas, mas eram visitas regulares para ela. E as investigações revelaram que nessas visitas, essa pessoa trouxe material genético masculino, esperma. E ela deu o jeito dela de introduzir esse material internamente, foi durante o período fértil, e ela introduziu esse material por métodos não naturais, não sei exatamente que método, mas ela de alguma maneira de introduzir isso no seu útero, através da vagina, etc. E ela engravidou. Então o filho era desse amigo, dessa pessoa com quem ela tinha essas visitas, não era de nenhum policial. Então isso ficou claro nesse processo. Então, aí a resposta, no caso, Glória Trevi. Pode procurar na internet, vocês vão achar a ementa, mas aqui você vai pausando, né, e você vai ter acesso aqui, ó, aos itens da ementa. Você pausa um pouquinho, lê, pausa um pouquinho, lê, né, e aí vai. No caso aqui, dos outros exemplos que nós trouxemos, ó, a jovem de topless, da praia. O tribunal, quais são os princípios? Ó? A intimidade, certo? E P1, direito de intimidade, ou a honra, né? Eu coloquei aqui, mas tem a ver com intimidade. Vamos lá, P1, direito à honra. P2, né? A liberdade de expressão, liberdade de imprensa especificamente. Liberdade de expressão, e eu posso especificar a liberdade de imprensa, foi publicado no jornal. Os tribunais que se pronunciaram sobre isso, em última instância, houve mais de uma decisão, entendeu que nesse caso aqui, certo? P2 tem preferência sobre P1, certo? Caso Doca Street, aí de novo, ó, eu tenho que, quais são os princípios, né? Quem é P1? Liberdade, vamos dar a ordem aqui, a liberdade de expressão. Quem é o P2? Né? É direito à honra. E de novo, neste caso aqui, né, o Supremo Tribunal e várias decisões, mas há uma decisão do Supremo, vai dizer que P1, direito de liberdade de expressão, tem precedência sobre P2. Então, nessa ponderação, o Supremo chegou ao resultado que nós estamos afirmando aqui, certo? Há uma série de outros casos. Um caso assim muito interessante é um caso do direito alemão que eu acho bem parecido com o do Doca Street. Tem alguns elementos. E o tribunal alemão ele traz outra resposta. Mas o tempo já vai bem longo, né? Eu vou parando por aqui e a partir do caso alemão nós vamos continuar falando de exemplos. Me parece que fica mais fácil. É possível fazer uma crítica a essa técnica da ponderação? Sim, é possível. Alguns vão dizer, mas espera ainda, no final de contas, eu volto para o subjetivismo. Então, por exemplo, o Lênio Streck faz essa crítica. Mas, né, estamos apresentando essa técnica da ponderação e falando mais um pouquinho de exemplos, nós até podemos fazer críticas. E você, amigo, amiga,
tem sim que fazer suas críticas, tem sim que chegar às suas conclusões, fazer suas leituras específicas, trazer novas perspectivas para a nossa análise. Mas por hoje nós ficamos aqui na técnica da ponderação. Então, um grande abraço, desejo de que esse vídeo receba a todos com saúde física, saúde mental e com muita disposição para que nós, enfim, possamos concluir, né, o final desse semestre atípico, mas também, como eu já disse no começo, cheio de aprendizados. Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, nós nos vemos lá no horário das aulas respectivas, né, na plataforma da Unileão, no Zoom, no WhatsApp, enfim, todos os instrumentos de comunicação. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.